Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma aula de matemática com a incrível professora Sandra Salgado. Eu vou deixar ela se apresentar para falar sobre ela para vocês, tá? Mas a gente já vai começar com uma aula aqui no Crescer Enem, que é uma iniciativa do Instituto Crescer, para a gente poder dar aulas para pessoas que estão se preparando para o Enem nesse ano de 2020, é um ano atípico, né? As pessoas não estão tendo aula direito, estão tendo aula online ou nem isso. Então, a gente resolveu dar uma chance, um link de suporte para as pessoas que estão estudando no Enem, né? Então, professora Sandra, por favor, chega aqui, se apresente, a casa é sua. Então, boa noite para vocês, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou engenheira química, mas a minha formação é engenheira de qualidade, e eu sempre trabalhei com estatística, em controle estatístico de processo, dei muitos anos aulas de estatística, e eu acho que o conteúdo vai agregar muito, porque eu fiz uma estatística, né, fiz uma mensuração aí nas provas do Enem, e esse é um conteúdo fácil, que você pode, umas questões que você já pode resolver, você bateu a prova de matemática, a minha dica é que você comece pelas questões mais fáceis, que isso vai tá te dando até mais confiança para desenvolver a prova, e esse é um conteúdo muito interessante e fácil que você vai poder aplicar e com certeza vai acertar na prova e vai aumentar suas estatísticas, a tua chance aí de passar na prova do Enem, certo? E aí... Sensacional. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade para conversar conosco. Nós vamos estar aqui, eu vou estar aqui atento na aula da professora Sandra. Você pode mandar a sua pergunta aqui nessa área que fica... Onde é que é a direita para vocês? Gente, eu não sei. À direita do vídeo de vocês tem uma área de perguntas e respostas, né? Que vocês podem conversar conosco. Fiquem à vontade, a gente está aqui atento, tá legal? Professora, vamos lá? E aí, eu já passo o enviar aqui ou não? Enviar ao vivo? Pode, você já quer começar compartilhando sua aula? Fica à vontade. Vamos começar a compartilhar a aula. Então, a aula, nós vamos falar de estatística, e aí, para mudar, Ivan, como é que eu faço aqui os slides? Agora você tem que ir lá no PowerPoint. Ah, então um momentinho só. Eu tenho que sair daqui ou não? Isso, ir lá no PowerPoint, isso mesmo. Ah, tá. Então, a aula é de estatística. E a estatística é um ramo da matemática que vai te ajudar a analisar os dados. E ela é aplicada praticamente em todas as áreas de conhecimento humano. Qualquer curso que você pega, seja de administração, engenharia, enfermagem, nutrição, você vai ter a disciplina estatística, e é uma disciplina que vai te ajudar a coletar e interpretar os dados. E a vida da gente, a gente só vive com esses dados. A estatística, ela é dividida em 3 áreas de conhecimento, que é a amostragem, é um mecanismo para você coletar os dados. Hoje a gente vai falar da estatística descritiva, que é como você organiza e apresenta os dados e tabula esses dados, e com esses dados tabulados, eles vão te dar informação, e com isso você vai poder nortear suas decisões. E a estatística inferencial, que é uma base de probabilidade, certo? E a gente vai falar hoje da estatística descritiva. Toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente sempre ou trabalha com uma população, quando a gente avalia todos os elementos todos os elementos de uma pesquisa, isso é uma população da pesquisa, e na grande maioria dos casos, a gente parte para uma amostra, onde a gente pega de maneira representativa e aleatória parte dessa população, e com base nessa amostra, a gente faz uma estimativa sobre o todo. E aí, essas pesquisas, não sei se vocês escutaram, até esse ano foi cancelado, o Censo 2020, que é uma pesquisa que o IBGE faz, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um censo, porque ele avalia todas as pessoas que moram no Brasil, e é uma pesquisa que é demorada, que é cara, mas ela vai dar dados demográficos, sociais, sobre as condições do brasileiro, isso vai nortear as políticas públicas no Brasil. E no grande caso das pesquisas, a gente parte por uma amostragem, a gente pega parte dessa população de maneira representativa e aleatória,
e faz uma estimativa sobre o todo. Então, censo, eu estou fazendo uma sopa e eu quero verificar como é que está o sal dessa sopa. Censo é se eu provasse toda a sopa. A amostragem, eu vou pegar uma colherzinha, que não é nem muito grande nem muito pequena, mas com base nessa colherzinha, eu vou poder fazer uma estimativa sobre o todo. E aí é o projeto de coleta de dados, né, que é a amostragem. Aí, todo o processo, as aulas no Enem, o seu peso, a sua conta no banco, o seu crédito no celular, ele tem uma medição, toda medição tem uma análise, e toda análise tem uma ação. Ok? Eu acho que deu algum probleminha. Isso aqui é a base para qualquer processo estatístico, a gente ter isso em mente. Pode seguir, professor, a gente está te ouvindo. Bom, aí eu vou entrar no PowerPoint de novo aqui, não sei como é que eu entro no PowerPoint, Ivan? Me ajuda aqui. Acho que você está nele, não? Não, eu tô... Peraí, vamos... Bom, e aí é a questão que todo processo tem uma medição, toda medição tem uma análise, e toda análise tem uma ação. E aí a gente vive cercado de dados, né? Que são essas medições, né? Que você faz por amostragem no censo. Por exemplo, a gente está vendo aqui a questão de isolamento social na cidade de São Paulo, que está sendo monitorado, e a gente vai fazendo uma medição. Esse dado é importante até para nortear todas as políticas públicas hoje. A Marília Mendonça fez uma medição para ver que ela atingiu 3,3 milhões de lives aí na sua apresentação. E é importante a questão, todo o processo tem uma medição, toda medição tem uma análise, toda análise tem uma ação. Então, isso aqui também é a questão da pesquisa do IBGE, mas a gente pode verificar a idade dos brasileiros e como essa curva está mudando, como a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, como o número de filhos por família está diminuindo, e como isso vai nortear políticas públicas, as condições de mercado, produtos que estão desenvolvidos para esse público. Então, é muito importante a gente, além de coletar esses dados, poder organizar esses dados para visualizar o que está acontecendo, e isso vai ser um norte para a nossa tomada de decisão. Esses dados, essas variáveis ou essas características, elas são classificadas em qualitativas e quantitativa. O que é um dado, uma variável, uma característica quali? É uma variável cuja resposta é um nome. Então, assim, qual o seu sexo, qual a sua cor, qual o seu grau de instrução, onde você mora, qual que é a sua nacionalidade, qual que é o seu grupo sanguíneo. Eu tive a resposta, um nome. Esse nome, ele não pode estar numa ordem, qual que é a sua cidade, onde você nasceu, isso não tem uma ordem, ou às vezes pode ser um nome e ele está numa ordem. Qual o seu grau de instrução? Primeiro, segundo, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado? Qual é o tamanho da sua camiseta? Pequeno, médio, grande? É um nome, mas esse nome está numa ordem. E as variáveis, os dados, eles podem ser quantitativos. O que é um dado quantitativo? Cuja resposta é um número. E aí você vai começar a entender a importância da matemática, da estatística descritiva. Porque eu peguei aqui só 10 pessoas, mas considera que eu tenho entrevistado 1.000, 10.000, 1 milhão, e eu quero saber qual o seu time de futebol favorito. E a primeira pessoa me responde São Paulo, a segunda Corinthians, a terceira Santos. Eu acho que eu sou a única que vou falar que é a Lusa, São Paulo, Palmeiras, e eu tenho que mostrar esses dados para um futuro patrocínio de alguma empresa, e eu não posso apresentá-los assim. Então, a primeira coisa que a gente faz em estatística, independente se o dado for um nome ou um número, a gente faz uma distribuição por frequência.
A gente pega os valores que essa variável time favorito assume e conta o número de vezes que ela aparece naquela amostra que a gente avaliou. Então, se você contar lá, São Paulo, foram 3 pessoas que indicaram, Corinthians, 3 pessoas, Santos, 1 pessoa, Palmeiras, 1 pessoa, não tenho 2 pessoas. Isso é frequência absoluta. E o que é frequência relativa? Das 10 pessoas que eu entrevistei, 3 têm o São Paulo como time favorito. Das 10 pessoas que eu entrevistei, 3 têm o Corinthians como time favorito. E aí eu fiz uma contagem, uma distribuição por frequência relativa. E aí, olha que incrível, aqueles dados que estavam todos bagunçados, eu consegui organizar em gráfico. Mas estatístico gosta de uma palavra bonita, que é histograma, que é a representação da frequência com que ele aparece naquela amostra. Como isso aqui não tem uma ordem, o que a gente viu? A gente viu que tem uma concentração muito, 3 pessoas para o São Paulo, 3 pessoas para o Corinthians, Santos, Lusa, não tenho. E aí o Excel, ele trabalha com vários tipos de gráfico que você já viu. E a gente sempre apresenta esses gráficos em porcentagem, porque eu não vou falar assim, olha, eu entrevistei 12 mil pessoas e 4.440 gostam do São Paulo. Não, eu vou falar de uma porcentagem sobre o todo que a gente trabalhou. Então, a gente trabalha com frequência relativa nesses gráficos. Mas, meus alunos, não é incrível? Os dados estavam todos bagunçados e eu consegui organizar esses dados e consegui interpretar o que estava acontecendo. E isso é uma das funções da matemática. Às vezes, o que acontece? Naquela questão, as pessoas só responderam uma alternativa. Tem questões que você pode responder mais de uma alternativa. Continua sendo uma variável qualitativa, porque eu estou te perguntando o que você faz na internet. Eu entrevistei 1.000 jovens, e aí eles responderam mais do que uma resposta. Por isso que essa conta vai dar mais do que 100%. E aí sempre eu trabalho com porcentagem. Das 730 jovens, dos 1.000 que eu entrevistei, enviam mensagens pela internet. 800 dos 1.000 assistem vídeos. E aí vai. Então, olha que bacana, eu consegui fazer uma distribuição por frequência relativa do que estava acontecendo nesse caso. O que é uma variável quantitativa? Uma variável quantitativa, a resposta é um número. Qual que é a sua idade, quantos irmãos você tem, como é que é a sua renda, quanto tempo você demora para chegar na escola, quantos banheiros você tem na sua casa, e aí eu posso fazer uma distribuição por frequência. Eu continuei entrevistando 10 pessoas, e aí 17, 20, 18, 19, 18, 21, eu fiz uma distribuição por frequência. Dos 10 alunos que eu entrevistei, um tinha 17 anos. Dos 10 alunos que eu entrevistei, 2 tinham 18 anos. Dos 10 alunos que eu entrevistei, 4 têm 19 anos. E aí eu consegui ter uma visualização de como é que estava a questão da idade nessa amostra. Sempre a gente trabalha com frequência relativa. Eu continuei aqui trabalhando com 10 só para facilitar a sua conta. Mas esse número, você vai sempre dividir a frequência absoluta pelo número total de pessoas ou de entrevistas que você fez para chegar nesse valor, certo? Alguma dúvida por aqui? Ivan, posso continuar? Pode continuar, professora, até agora nenhuma dúvida, tudo certo. Ótimo, então tá certo. Então, e aí o que aconteceu? Eu vou te colocar essa história, porque eu nunca mais esqueci, e eu escutei essa história do meu professor no 2º ano de engenharia. Existe essa questão das variáveis quantitativas, como a quali, que você pode fazer uma distribuição por frequência. E aí você tem uma ideia de como é que está a distribuição dessa variável. Mas aí, o que aconteceu? Em 1860, aconteceu uma pandemia em Londres, um surto de cólera,
E o Halley, que foi o físico que acabou visualizando o cometa, ele perdeu um filho de 4 aninhos nesse surto. Eu não sei, mas quem tem filho, que tem uma pessoa que gosta muito e perde essa pessoa, ele ficou muito chateado. E ele achou como matemático, como físico, ele tinha que fazer alguma coisa. E aí ele ficou em Londres, que era o centro dessa pandemia, e a esposa dele foi para Breslau, que era um lugar mais afastado. E ao invés deles ficarem contando, e isso é a tabela real, no mês de agosto, eles contaram o número de crianças mortas, ele em Londres e ela em Breslau. E aí eles criaram um estimador que falava sobre todas essas mortes. Por exemplo, em Breslau, no primeiro dia de agosto, 70 crianças. No segundo, 90. No terceiro, 85. Eles somaram o número de mortes e dividiram pelo número de dias. E aí criaram esse estimador que eles chamaram de esperança, que era a esperança que eles tinham que o filho dele voltasse a viver. E aí ele fez a mesma conta em Breslau e chegou no número de 185 mortes por dia. Ao invés de eu ficar te falando o número dia a dia, eu consegui concentrar todos esses números nesse indicador. E aí eu te pergunto, se você fosse uma criança e tivesse que escolher em qual das duas cidades você estaria, com certeza seria Breslau, porque é uma cidade que tem um número médio de mortes menor do que Londres, ok? E aí ele criou o primeiro, a gente vai pensar no primeiro estimador, a primeira medida de posição, que é a esperança ou a média aritmética. O que é a média aritmética? Como eu acabei de te explicar, é a soma dos valores das variáveis dividido pelo número de observações. A média, ela utiliza todos os valores que são considerados e ela é afetada pelos extremos. Por exemplo, a questão da média. Em média, uma mulher no Brasil, em 1960, tinha em média 6,3 filhos. Hoje, em média, ela tem 2,3 filhos. Ainda existem muitas mulheres que não têm filho, mas ainda nas regiões norte e na região nordeste, muitas mulheres que têm muitos filhos, porque a média ela é afetada pelos extremos. O consumo de cerveja, em média no Brasil, é de 60,4 litros por pessoa. Eu te garanto, eu não tomo nem 1 litro de cerveja, mas tem muitas pessoas que tomam todas. E aí, por exemplo, você vê a questão da média da fotografia. Em média, um morador do Jardim Ângela vive 55,7 anos. Um morador do Jardim Paulista vive 79,4 anos. A renda média no Jardim Ângela é muito menor do que no Jardim Paulista. Como é que a gente desenvolveria a média na questão daquele exercício que eu coloquei da idade? Ou a gente somaria todos os valores que a variável idade assume e dividiria pelo número de entrevistados, e essa média daria 19, ou até para facilitar, isso é uma dica que eu te dou no Enem, que eu vi pelas questões, para você desenvolver uma distribuição por frequência, porque fica até mais fácil para você responder e analisar o que estava acontecendo. Então, aqui, 17 anos uma pessoa, 18 anos duas, 19, 4, 20, 2 e 21, uma. Então, o que a gente pode fazer, que eu não queria chegar para você ficar decorando na prova, mas olha, eu tenho 17 anos uma pessoa, 18 anos duas pessoas, que é 18 vezes 2, 19 anos 4 pessoas, 19 vezes 4. E essa conta, ela vai continuar dando 19. E aí você vê a fórmula da média aritmética pela distribuição por frequência, que é a frequência com que essa variável aparece vezes o valor da variável, o somatório de tudo isso,
pelo somatório das frequências, que é o número de pessoas, o número de observações que você tem dentro dessa amostra, dessa população, ok? E aí, o que aconteceu? Você viu que a média, ela não é uma medida, é uma medida interessante, é uma medida que é representativa, quando você tem uma população homogênea, onde essa variável, olha, a questão de renda na Suíça, 10 mil euros, a grande maioria das pessoas ganha esse valor. Mas quando você tem uma população que ela é desigual, que ela tem uma dispersão, uma variação muito grande, você tem outros indicadores. E um segundo indicador que cai muito no Enem é moda. Quando você está na moda, você está fazendo o que a maioria das pessoas faz. E, de novo, como média é a soma dos valores da variável dividido pelo número de observações, a moda também é um valor da variável. E é o valor da variável que mais aparece na população ou na amostra que você está analisando. Ela é fácil de calcular e ela não considera todos os valores da variável, porque ela vai considerar só o valor que aparece com a maior frequência. Nesse caso das idades, a moda seria 19, porque 40% da minha amostra tem 19 anos. Às vezes, se eu tivesse uma variável aparecesse 2 vezes 40%, a moda pode ser mais do que um valor, mas é o valor que mais aparece, é o valor que aparece com a maior frequência. E o último indicador, que você pode ver que eu deixei a palavra variável bem grandona, mediana é o valor da variável que está no meio. É o valor da variável que divide 50% da minha população à amostra, é um valor 50%, está abaixo, está 50% dos elementos são iguais ou maiores que esse valor, e 50% desses elementos são menores ou iguais a esse valor. E aí, ó, como é que a gente determina a mediana? Duas maneiras. E a mediana é o conceito, nas questões da estatística que eu fiz, mediana foi um dos conceitos que é mais pedido na prova do Enem. Primeiro, você agrupa todos os valores do menor para o maior. E aí você vê onde os valores que estão no meio. Aqui eu tinha 10 valores. Os 2 valores que estão no meio, quando é um número par, é a soma dos 2 valores centrais. Então, é 19, que é o quinto valor, mais 19, que é o sexto valor, e eu vou dividir por 2, que vai dar 19. O que significa isso? Que 50% dos meus entrevistados têm uma idade menor ou igual a 19 anos, e 50% dos meus entrevistados têm uma idade menor ou igual a 19 anos. Existe uma outra maneira de se calcular a mediana mais fácil? Existe. Eu não te falei que mediana divide a amostra, 50% está acima daquele valor e 50% está abaixo daquele valor? Se você somar aqui, 10 mais 20, 30, mais 40, 70. 70% está aqui, os 50% está aqui. Então, a mediana vale 19 da mesma maneira, ok? E se for um número ímpar? Se for um número ímpar, a mediana está na posição n mais 1 sobre 2. Ela é uma única posição. E ela vai dividir 50% abaixo, 50% acima. Aqui eu tenho só 5 valores de idade. Como é que eu sei que é o terceiro valor? Porque 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. A mediana vai estar na terceira posição, que é o valor 18. Então, isso significa que 18%, 50% dos meus alunos, dos meus entrevistados, têm idade menor ou igual a 18, desculpa, e 50% dos meus entrevistados têm uma idade menor ou igual a 18. Eu deixei para vocês 2 exercícios, para vocês terem mais um exercício aqui que eu te falei como é importante, é um exercício do Enem, onde ele verifica a taxa de desemprego, são 14 valores,
Então, a minha dica é que você agrupe esses valores na frequência, do menor para o maior. Como são 14 valores, a mediana vai estar entre o 7º e o 8º valor. O 7º valor é 7,9, o 8º valor é 8,1, então logo a mediana vai ser o valor, vai estar na posição entre 7º e 8º, e vai ser o valor 8. Então, o que divide 80% dos meses, 50% dos meses vai ter um valor igual ou superior a uma taxa de 8, e 50% dos meses uma taxa igual ou inferior a 8. As medidas, então, essas são medidas de posição. Média aritmética é uma medida interessante, moda é uma medida interessante, mediana é uma medida interessante, e essa população, essas medidas são representativas quando elas estão bem próximas. A semana que vem, a gente vai falar a respeito das medidas de dispersão, quanto esses valores são dispersos. E aí a gente vai falar de amplitude, variância e desvio padrão. Eu deixei aqui alguns exercícios, eu acho que vocês poderiam começar a treinar, que tem vários, para o cálculo de mediana, a partir de uma base de dados, para o cálculo de média, de moda e de mediana, onde os goals, esse exercício é muito bonito, é a variável que você está estudando e a quantidade de partidas é a frequência, e fico à disposição de vocês. Eu acho que é bacana estudar, ter o gabarito, analisar o que foi falado, mas são conceitos simples que você pode aprender facilmente e utilizá-los facilmente aí nessas questões que sempre aparecem no Enem. Então, Ivan, acho que por hoje tá interessante. Você quer falar mais alguma coisa? Na verdade, nós temos uma pergunta aqui, professora. Se você ainda tiver um tempinho para respondê-la, seria super interessante. Olha só. Não tenho certeza se entendi direito a diferença entre média e mediana. Você pode comentar, por favor? Posso. Professora, dá tempo de responder? Lógico. A média, você vai somar todos os valores, como eu fiz aqui, quer ver? Você vai somar todos os valores e vai dividir pelo número de elementos. O que eu queria te falar também, que eu esqueci, que é o seguinte: se você tem um exercício em que o menor valor é 17 e o maior valor que você está estudando é 21, tanto a média, quanto a moda, quanto a mediana, vão ser valores que vão estar entre 17 e 21. A média, você considera todos os valores que você está estudando e vai dividir pelo número de observações. A mediana, não. A mediana é o valor que está no meio. É uma medida de posição que vai te dividir. 50% da amostra vai ser um valor maior ou igual à mediana e 50% da amostra você vai ter uma divisão. Ivan, e aí, me conta. Perfeito, professora. Nós temos algumas novidades aqui, pessoas que chegaram no meio da aula. Só queria falar com eles rapidinho. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer sua pergunta, comentário. Aqui à direita da sua tela tem aí, faça uma pergunta, fique à vontade para conversar com a gente. Professora, eu vou dar um exemplo de 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Nesses 5 números, a gente tem a média como 3 e a mediana como 3 também, estou certo? Certo, tá certo. Tá, e legal. A moda não tem, porque nenhum valor se repete. Mas nenhum valor se repete. A média significa que, em média, a média dos 5 é uma média de 3. E o que significa essa mediana 3? Que 50% dos teus valores são menores
que 3, que é 1 e 2, não é? E 50% dos seus valores são maiores que 3, que são o 4 e o 5, maiores ou iguais. Então, é isso, é uma medida que divide. Por isso que é importante, quando você calcula, você determina a mediana, você agrupa todos os valores do menor para o maior. E aí você vai ver qual é o valor do meio, qual é o valor central. Mediana não considera todos os valores, média considera todos os valores. E ela é afetada pelos extremos. Tá certo. Mas então, se eu mudar para 1, 2, 3, 4, 10. Tá, a mediana vai continuar sendo 3, porque ela é o valor que está no meio, e a média, como é afetada por todos os números, ela vai ser um número maior, porque você vai ter que fazer 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 10. Então, no caso desses 5 números, 1, 2, 3, 4, 10, a média e a mediana não coincidem mais. A mediana continua sendo 3 e a média passa a ser um valor maior. Nesse caso, acho que é 4. Ok. Tem que fazer as contas direitinho. Eu também, mas eu vou conferir. Acho que é isso mesmo, acho que é 4. Então, você que está em casa, comenta aqui se eu acertei essa média. Você observa o valor que aparece com a maior frequência. E aí a minha dica é que você sempre faça uma distribuição por frequência, do valor menor para o maior. A mediana é o valor que está no meio, então ela não é afetada por todos os valores, você só vai encontrar o meio da distribuição. E a média, sim, vai ser a soma de todos dividido pelo número de elementos. Perfeito. É isso, não temos mais dúvidas por aqui. Então, você quer finalizar a aula, professora? Eu quero finalizar. Eu quero falar para vocês que a educação é a grande mola percursora na vida de vocês. Invistam nessa prova, invistam nesse estudo, porque eu tenho certeza que vocês vão ter um retorno muito grande indo bem nessa prova, entrando numa faculdade, acreditando no futuro. E aí eu acho que podemos começar com esses conceitos aqui, que ainda são os primeiros. Eu sei que mediana é um conceito que é difícil, então a minha dica é que você tente nos exercícios, e se vocês acharem interessante, a semana que vem a gente faz a proposta de começar de novo pelas medidas de posição, e a gente continua com o conteúdo com as medidas de dispersão. E aí fica a critério de vocês, tá bom? Era isso, Irmã. Perfeito, muito bom. Eu queria só lembrar vocês que a gente está com as aulas de matemática sempre às segundas, né, professora? Segunda-feira às 19 horas, a gente tem a aula de matemática aqui com a professora Sandra Salgado. A gente tem também aulas de biologia nas terças-feiras, às 19. Amanhã será a primeira aula com o professor José Anselmo. Aula de biologia, então, na terça às 19 horas, e na quinta-feira às 19 horas, sempre às 19 horas por enquanto, né? Na quinta-feira a gente tem aulas de física comigo, eu sou Ivan Pontello. A gente já tem 3 professores nesse projeto, a gente está começando agora, vendo se a gente consegue outros professores para aderir a essa iniciativa, que é uma iniciativa de dar aulas online e gratuitas, de reforço, de apoio para esse estudo para o Enem, né? A gente sabe que vocês estão aí se preparando para o Enem com aulas à distância, e a gente queria oferecer aqui como um espaço para tirar as dúvidas, para ajudar a estudar, para dar uma orientação na hora dos estudos, alguma coisa assim. Então, por enquanto, nós temos aulas de matemática na segunda, biologia na terça, física na quinta-feira, sempre às 19 horas, tá legal? A gente está tendo aulas semanais. Então, essa foi a primeira aula da professora Sandra, amanhã será a primeira aula do professor José Anselmo, e quinta-feira a minha segunda aula. Legal. Olha, a gente tem uma mensagem aqui, professora. Parabéns pela aula, estarei firme amanhã em biologia. Muito bom. Muito obrigado, muito obrigado por tudo. Agradecemos também ao Instituto Crescer, que nos apoiou nessa iniciativa, né? E até a próxima. Até a próxima.